Olá, pessoal. Sou Gustavo Cabral, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias e sou coordenador agronômico da empresa Quimivita Fertilizantes. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, que é a adubação nitrogenada na cultura do cafeiro. Com isso, vamos seguir essa sequência de apresentação: introdução, importância do nitrogênio para a cultura do cafeiro, deficiência de nitrogênio no cafeiro, fatores que interferem no teor de nitrogênio, adubação nitrogenada no cafeiro e as suas considerações finais. O cafeiro, ele tem como origem as montanhas da Etiópia. O gênero Coffea tem duas principais espécies: a Coffea arábica, o famoso café arábica, e a Coffea conifera, que é o café conilon, e em algumas regiões também conhecido como café robusta, que são cultivadas comercialmente. Conforme a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a previsão da safra de 2022 e 2023, os produtores brasileiros de café deverão colher em torno de 50,38 milhões de sacas. Falando da importância, do nitrogênio para a cultura do cafeeiro, o nitrogênio é o nutriente mais exigido pelas plantas. E como o café, com café ele não seria diferente, né? Alguns pesquisadores, eles afirmam que para produzir 40 sacas por hectare, né, em média aí de 2 anos, são necessários entre 250 a 400 quilos de nitrogênio puro por hectare, independentemente do tipo de fonte, seja ela ureia, sulfato, nitrato. O transporte desse elemento é feito via xilema, na corrente transpiratória. O nitrogênio é um nutriente altamente móvel. Dessa forma, os sintomas de deficiência ocorrem inicialmente nas folhas mais velhas. O nitrogênio ele é importante na expansão da área foliar, no crescimento da vegetação e na formação dos botões florais, sendo essencial na atividade fotossintética. As deficiências de nitrogênio ocorrem principalmente na época de granação dos frutos, em função de adubação insuficientes, problemas no sistema radicular, falta de chuva, que impede a sua absorção do solo, ou excesso, pois adubos nitrogenados são facilmente lixiviados. A deficiência de nitrogênio na lavoura de café pode ser percebida através do amarelecimento uniforme, principalmente das folhas mais velhas. Essa descoloração acontece mais rapidamente nos locais em que há maior incidência de luminosidade. Além disso, outros sinais incluem a queda de folhas de frutos e a morte descendente de ramos. Com isso, o nitrogênio ele é extremamente dinâmico na atmosfera, no solo e na planta. Como exemplo, se observarmos uma planta que tem o teor de nitrogênio durante o período da manhã até chegar ao período da tarde, esse teor pode ter sofrido modificação, dificultando assim as nossas medições referente à quantidade de nitrogênio. Durante o ciclo agrícola de uma lavoura de café, nós podemos ter interferência de nitrogênio de várias formas, né? Então, os fatores que interferem são manejo oferecido nessa lavoura durante os anos, atividade biológica de cada solo, degradação da matéria orgânica, quantidade e qualidade da precipitação nesse período e adubação nitrogenada, a qual ela pode ser via orgânica ou via fertilizantes químicos. Quando pensamos nos diversos fatores que influenciam a produção cafeeira brasileira, comprovamos que a adubação e a correta relação entre os elementos necessários à produção desta cultura são primordiais para o sucesso produtivo e econômico da atividade. Considerando que buscamos sempre a produtividade máxima econômica, ponto onde a produção gera a maior rentabilidade da atividade, torna-se necessária a obtenção do equilíbrio entre os diferentes nutrientes a fim de buscarmos incrementos produtivos de nossas lavouras. Este correto equilíbrio nos fará ter base para produções elevadas a partir de adubações anuais, de reposição e suprimento de demandas produtivas da safra seguinte. Para tanto, práticas como a avaliação da fertilidade do solo, diagnóstico das deficiências da lavoura, podem ser reais ou induzidas, a análise da demanda de macro e micronutrientes, proporção entre nutrientes de solo e folhas, e identificação das carências através dos sintomas foliares,
devem ser realizados a fim de obtermos um diagnóstico atual e, a partir desse ponto, começarmos a planejar as práticas seguintes de manejo. A matéria orgânica, ela é a principal fonte de nitrogênio no solo, onde cerca de 85% do nitrogênio encontra-se na forma orgânica, e o seu teor ele depende do processo de mineralização. De acordo com a recomendação oficial, as doses de nitrogênio baseia-se em função do rendimento esperado e do teor de nutriente na folha para os cafeeiros em produção. São recomendados, em média, doses de até 450 quilos por hectare de nitrogênio por ano agrícola, fornecidos nos períodos chuvosos, compreendendo as fases de floração, de frutificação e desenvolvimento vegetativo. Vale salientar que existem poucos trabalhos de pesquisas realizados para fundamentar uma recomendação específica de adubação de formação, ou seja, antes da primeira safra. A eficiência da adubação nitrogenada ela é conhecida apenas indiretamente, por meio de respostas da cultura em termos de produção. O melhor aproveitamento dos fertilizantes pelo cafeeiro, principalmente o nitrogênio, está relacionado com o efeito de doses e parcelamento, e, sobretudo, com a época de adubação. A absorção de nitrogênio pelo café ela é intensificada a partir do quarto mês do florescimento, coincidindo com o período de granação e de maturação. É recomendado, assim, que as adubações nitrogenadas sejam feitas em 3 e 4 parcelas, devido à alta quantidade aplicada por ano e seus problemas com volatização e lixiviação. Os adubos nitrogenados eles devem ser jogados por cima, ou seja, a aplicação do fertilizante é realizado na projeção da copa do cafeeiro, que nada mais é do que a ponta do último ramo até chegar para dentro, onde são aplicados os fertilizantes. A correta aplicação é de suma importância, quando levamos em consideração a aplicação de ureia como exemplo na superfície. Vale salientar que a planta ela pode atrapalhar um pouco a aplicação, devido à planta funcionar como um telhado, né? Isso a água vai escorrer pelas folhas e não vai incidir diretamente no fertilizante aplicado na região da projeção da copa do cafeeiro ou na saia do cafeeiro. Sendo assim, quanto maior a intensidade, ou seja, mais chove em um período mais curto, a redução da perda por volatilização vai ser bem mais significativa. Está de acordo, né, falando das considerações finais, está de acordo com as novas técnicas de mercado é de suma importância para quem deseja produzir café com excelência. Desde a implantação da lavoura, gestão de equipe na fazenda, manejos como a fertilidade e proteção, ou mesmo as fases iniciais de colheita e pós-colheita, é preciso ter domínio e segurança caso vocês queiram ter sucesso. Por fim, quero agradecer a todos, né? Qualquer dúvida, me coloca à disposição. Peço ainda, gente, que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Acessem o nosso site www.quimivita.com.br. Fiquem sempre ligados. A Quimivita, ela sempre traz conteúdos para você, produtor, para você, profissional, para você, estudante de ciências agrárias, ciências ambientais e ciências biológicas. Fiquem ligados para os próximos vídeos.